Viver em uma cidade grande é um saco. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Viver numa cidade grande não é bom. Bem, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Silva e eu venho aqui por meio desse vídeo argumentar aqui para vocês por que viver em uma grande cidade não faz bem para nenhum de nós. Primeiramente, é uma experiência própria minha, porque eu mesmo vivo em uma grande cidade desde criança. E quando você vive em um grande centro urbano, automaticamente você vive com muitas pessoas. Vamos dizer que é uma região propícia, né, a ter muitos problemas, por justamente ter muitas pessoas amontoadas em um só lugar. E essas pessoas, a maioria do tempo, estão muito estressadas, né, por justamente viverem em uma cidade que tem toda aquela correria, as pessoas estão sempre ocupadas ou sem tempo para elas próprias. Isso já é comum em qualquer cidade do mundo. Você pode pegar Nova York, Moscou, Londres, vai ter esse mesmo problema. Mas aqui no Brasil é ainda pior, por justamente nós ser um país pobre, né? Então a maioria das cidades grandes aqui no Brasil são mal desenvolvidas, não são planejadas, entendeu? Eles vão fazendo bairro atrás de bairro ali, mas não tem um grande planejamento por trás. E isso, né, gera mau planejamento, uma mal infraestrutura, o transporte público é uma porcaria. E esses fatores de infraestrutura e transporte público são coisas cruciais, né, para quem vive em uma cidade grande. Porque a maioria de nós temos que nos locomover, né, longas distâncias para chegar ao trabalho, para chegar ao outro lado da cidade, no centro. E o transporte público demora demais, gente. Demora demais. Às vezes você tem que pegar 2 ônibus. E se tiver em horário de pico, com certeza vai estar lotado de pessoas no ônibus. Você não vai nem sentar, você vai ficar em pé ali como... É como se transportasse gado, entendeu? Uma carreta. Você vai ficar igual. E aqui na minha cidade, por exemplo, o ônibus é o único meio de transporte, né? Porque o metrô no Brasil é algo raro, é só nas grandes cidades ali como Rio de Janeiro e São Paulo que tem. E nem vai pra todos os lugares, entendeu? E o resto do Brasil esquece. É ônibus mesmo, metrô, não tem. Citando a minha realidade pra vocês, eu moro no subúrbio da minha cidade, né? Bem longe do trabalho, que eu trabalho no centro. Dá em volta uns 7 quilômetros de distância. Eu só tenho que pegar um ônibus, porém demora 40 minutos pra chegar no centro da cidade, né? Isso quando o trânsito tá ok. Quando não tá, o ônibus pode atrasar aí 1 hora, mais ou menos. Agora, né, pessoas que moram em uma cidade grande, grande, grande mesmo, que, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade gigantesca, que tem pessoas que perdem mais de 2 horas, né, pra chegar no trabalho. Ida e volta, né? Então a pessoa perde em média 4 horas de sua vida diária no transporte público. Você tem noção? 4 horas? É quase um trabalho, né? Você trabalha um meio período ali, dá 6 horas, entendeu? Isso é ruim demais, porque ele poderia estar utilizando essas horas, né? Se o transporte público fosse mais eficiente, ele poderia estar utilizando essas horas para relaxar, para estudar, para ficar com a família, mas não. Ele está preso ali no transporte público, né? E de carro é quase a mesma coisa. Você chega um pouco mais rápido, mas você também perde muito tempo no trânsito. Estradas ruins do Brasil, né? Além do fator do estresse, porque dirigir em grandes cidades é para poucos, meus amigos. E até um fator muito difícil de viver em sociedade aqui no Brasil, viver em grandes cidades com muitas pessoas, porque a maioria das pessoas aqui nesse país não tem respeito, não tem senso de comunidade, entendeu? Então, elas fazem o que elas acham melhor para elas e dane os outros. É muito difícil. Eu mesmo não gosto, eu já sou alguém introvertido com todo mundo. Eu faço a minha parte, sabe? Eu ajudo os outros, mas viver aqui no Brasil é difícil com esse povo. É muito difícil. Eu não sei que se vocês sentem o mesmo que eu não sei muito bem explicar esse senso que eu tenho. Assim, eu não sinto desprezo pelos outros. Mas vou te falar uma coisa, brasileiro é difícil. Eu não sei eu acho que eu não sou brasileiro, né? Eu nasci aqui, mas meu sangue parece que veio de outro lugar, porque olha, eu não me encaixo aqui não. Mas é até compreensível, né? Eu pensando um pouco melhor, porque a cidade desperta. Viver em uma grande cidade desperta o pior na gente, né? Porque é muito estresse, é muita correria.
e, sinceramente, a maioria do tempo você está estressado, você está pensando em resolver seus problemas, que são muitos, dia após dia, uma burocracia desgramada, e você não tem tempo para descansar, e você vive estressado. Então qualquer coisinha que você vê na rua, no ônibus, já te estressa bastante também. Aí você combina esses fatores de locomoção com alto custo de imóveis, que está muito caro mesmo comprar uma casa em uma grande cidade. O mais viável ali é você entrar no programa Minha Casa Minha Vida, pegar um prédio Vita pra você, entendeu? Com a sala junto com a cozinha, junto com a lavanderia, entendeu? Dois quartos, 2 cômodos e um banheiro. E é isso, né? Custando uns 150 mil. Isso se não custar mais, né? Aí você junta tudo isso com a insegurança, com a sujeira e o lixo que a maioria das grandes cidades tem, né? Na rua, a pobreza, todo canto do centro você encontra um sem-teto, um pedinte na rua e usuários, né? Usuários de coisas duvidosas, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo. Para o YouTube não punir o vídeo aqui, eu tenho que usar esses termos diferenciados. Então, se você juntar todos esses fatores, deixa qualquer pessoa louca, entendeu? Vira um inferno isso aqui. E isso porque eu ainda não falei do barulho. Porque sim, as cidades grandes são muito barulhentas. E no Brasil é ainda pior. É caminhão velho que ainda deixa aquele rastro de fumaça negra, né, das trevas que passam. Eu sei que vocês já viram. É moto sem escapamento, que até hoje eu não entendo qual que é a graça disso, mas tudo bem. É carro de som tocando funk, MC Pipoquinha. É trenzinho, entendeu? Com aquele... Pai, trenzinho é uma coisa de doido, né, gente? É um caminhão cheio de gente em cima, entendeu? E um monte de jovens de bicicleta seguindo aquilo lá atrasa o trânsito, tira a paz de todo mundo. Eu não sei porque isso é permitido até hoje, né? Não sei, é um negócio meio duvidoso, sabe? É vizinho brigando, é barraco na rua, é som alto, é cachorro latindo, é vizinho martelando a parede. Cara, a lista é grande, entendeu? E eu ainda não acabei. Se eu continuar aqui, esse vídeo vai chegar a uns 30 minutos. Mas, resumindo tudo, você não consegue ter paz, entendeu? São raros momentos de silêncio, os momentos que você consegue meditar, refletir da vida, assim, sem nenhum barulho. Esses barulhos, junto com o estresse de todo o resto da cidade, cara, isso faz mal na cabeça da gente. Isso faz muito mal. Nós não conseguimos ter um tempo de silêncio, um tempo de paz para seu cérebro descansar e meditar. Você fica louco, cara. Você coringa muito fácil nesse país aqui. E isso até a ciência comprova, né? Você que mora em centros urbanos, né? Você tem maior probabilidade de desenvolver depressão, ansiedade e outros problemas mentais em comparação com aquelas pessoas que moram em cidades pequenas. E esse vídeo não é só para criticar as grandes cidades, né? Porque eu sei que tem muitos pontos positivos em morar em grandes cidades. Por exemplo, você tem uma grande variedade de restaurante, entretenimento e, acima de tudo, emprego e oportunidade de crescer profissionalmente. E esse é o maior motivo, né? O motivo mais importante porque nós moramos em grandes cidades. Porque falando por mim mesmo, se eu fosse rico, entendeu? Já tivesse com a vida ganha, eu não viveria em uma grande cidade. Porque os problemas que ela traz para nós ao longo prazo são muito grandes. E se você já foi visitar uma cidade pequena, né, como eu já fui, você percebe conversando com as pessoas que o tratamento e os sentimentos das pessoas são outros. São totalmente diferentes. Elas são muito mais meigas, educadas e geralmente têm uma vida melhor, mais saudável. Só que o problema é que em pequenas cidades não há muito emprego. Ou seja, não há como se manter economicamente. Por isso, a maioria das pessoas que vivem em pequenas cidades são pessoas idosas, aposentadas, ou que a profissão permite, né, que elas trabalham afastadas de seu local de trabalho. Infelizmente, esse fator econômico é o que prende a gente em grandes cidades, cara. Porque se não fosse isso, eu mesmo iria morar numa pequena cidade. Porque o terreno é mais barato, as casas são mais baratas, os alimentos geralmente são mais baratos, porque não tem tanta demanda assim. Então, cara, pra mim é só vantagem. Ainda mais pra mim, né, que quanto menos pessoas tiver, melhor. Eu penso assim. Mas tudo vai depender de que fase a sua vida está. Por exemplo, se você for jovem, assim como eu, é melhor ficar numa cidade grande, porque é mais oportunidades econômicas para crescer profissionalmente, é mais cursos para você fazer, mais universidades, mais faculdades.
Além de é mais fácil curtir, né, na cidade grande. É cinema, é shopping, é restaurante. Agora, se você tiver no meio da idade, com 35, 40 anos, já tiver uma família, com esposa e filhos, e tiver economicamente estável e não depender em morar em uma cidade grande para trabalhar, por exemplo, é melhor você viver numa cidade pequena. Você vai pagar mais barato para comprar uma casa, as coisas numa cidade pequena são mais barato, a vida é mais estável, mais quieta, tem muito mais paz, né? Seus filhos não vão ficar estressados, você não vai ficar tão estressado também numa cidade pequena. Então, tudo depende da fase da sua vida. Mas se eu pudesse, logo hoje eu moraria numa cidade pequena sim. Mas isso depende de pessoa para pessoa. E é justamente por isso que eu quero saber sua opinião. Você mora numa cidade pequena, numa cidade grande? Você gostaria de continuar numa cidade grande ou viver numa cidade pequena? Por favor, deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso não for inscrito para apoiar aqui nosso projeto. Ainda somos muito novo aqui no YouTube, mas espero crescer muito em breve. Para aqueles que assistiram até o final, meu muito obrigado, como sempre. Vocês são os que sustentam aqui o meu canal, basicamente. E é isso. Até o próximo vídeo, viu? Fique com Deus.